gente, tudo bem com vocês? A graça e paz do Senhor Jesus sobre ti, amém? Bem, nesse vídeo eu vim contar aqui os meus sonhos que eu tive com Deus e que foram também um divisor de águas na minha vida. Foram também através desses sonhos que eu senti uma necessidade muito grande de buscar a Deus e um vazio muito grande que precisava ser preenchido. Para começar, foi um período muito difícil que eu estava passando na minha vida pessoal, na minha vida familiar, um momento de muita tribulação, muita perseguição. E nesse tempo eu não era convertida a Jesus. E foi aí que eu tive o meu primeiro sonho com Deus. Eu estava numa salinha, ao lado de uma igreja que tem perto da minha casa. E eu estava numa salinha perto dessa igreja, ao lado. Dentro dessa igreja tem um monte de salinha onde antes funcionava um colégio. E eu estava em uma dessas salinhas. Eu me via numa dessas salinhas com meu filho, o menor, segurando ele no colo. E de repente eu estava também era um mini púlpito que tinha de madeira dentro dessa sala, onde eu estava ali em cima e eu estava com meu filho no colo. E de repente começavam a entrar um monte de demônios, muitos demônios, só que em forma de pessoas. Pessoas demoniadas, né? Na verdade. E eu lembro que veio um homem, um rapaz, e pegou meu filho do meu colo. E ele não disse nada, mas do olhar dele dava pra ver que ele pegou meu filho para protegê-lo, para cuidá-lo. E começou a entrar muita gente. Eu fiquei com muito medo, porque eram pessoas demoniadas mesmo, espíritos malignos. E dentro de mim eu lembro até hoje o medo que eu sentia ali no meu sonho. Parecia tudo muito real. E eu escutava a voz de Deus dizendo: não fica com medo, eu tô contigo. Eu tô contigo, não tem medo. E eu ficava trêmula, lembro. E eu lembro que eu não sabia como reagir. De repente eu reagi levantando as minhas mãos e dizendo assim: saia em nome de Jesus. Saia em nome de Jesus. Cada vez que eu pronunciava, erguia as minhas mãos e pronunciava o nome de Jesus, aquelas pessoas endemoniadas caíam. E quanto mais eu falava, mais entrava pessoas demoniadas ali naquela salinha. E eu dizia: meu Deus, cadê meu filho? Eles vão matar meu filho. Para onde levaram meu filho? E eles vão me matar. O que eu vou fazer? E eu só escutava a voz de Deus dizendo: calma, eu tô contigo, não tem medo, eu tô contigo. E aquilo me fortalecia, e ao mesmo tempo que eu estava com medo, eu falava em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. Quando eu falava o nome de Jesus, eles caíam, não chegavam perto de mim. E eu lembro que eu dizia: ai, lembrei, cadê? Cadê aquela folhinha, aquela folha? Tem ali uma palavra de Deus. Eu lembro que eu lembrava dessa folha, daquele papel que eu lia na missa, que tinha a palavra de Deus. E eu dizia: cadê aquela folha, aquela folha? Eu preciso daquela folha porque ali tem a palavra de Deus. E de repente Deus, ele me virava, dizia: ali está a tua salvação. Quando eu virei, quando Deus me virou e eu olhei para o lado, tinha uma mesa, onde o que estava ali em cima da mesa? Uma Bíblia. E Deus me falou: ali está a tua salvação. E naquela hora eu peguei a Bíblia. Quando eu peguei a Bíblia, veio uma mulher demoniada perto de mim. E eu lembro que no sonho, muito nervosa, abri a Bíblia em qualquer lugar e comecei a ler. Aonde eu abri. E aquela mulher endemoniada começou a falar
tudo que eu estava lendo da Bíblia, ela começou a falar também o que eu estava lendo, né? Quer dizer, o demônio, ele conhece também a Bíblia, né? E ela começou a pronunciar também tudo ali, só que a voz dela, como eu falava, não lembro o texto que eu estava lendo, eu sei que eu abri a Bíblia e eu falava, e Deus falando, não fica com medo, eu tô contigo, e eu lendo trêmula, e aquela mulher pronunciava tudo que eu estava lendo, só que não era uma voz de mulher, uma voz feminina, era uma voz de demônio, uma voz assim, uma voz grossa, falando aquilo e eu lendo e ela falando a mesma coisa que eu e de repente eu falava, e em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. Quando eu falei em nome de Jesus, sai, aquela mulher se entortou todinha e caiu no chão, toda torta. E naquele momento, todos aqueles demônios ali, aquelas pessoas possuídas ali, desapareceram. E eu lembro que o rapaz que levou meu filho trouxe ele novamente para mim. E Deus falou: não fica com medo, porque eu tô contigo. Esse foi o meu primeiro sonho. Nossa, foi um sonho. E por mais que o sonho tivesse sido assim tenebroso, foi um sonho tenebroso, horrível. Eu acordei e eu acordei feliz, porque eu tinha escutado a voz de Deus. Eu dizia, caramba, Deus falou comigo no sonho. Eles, escutei a voz de Deus. Nossa, eu acordei feliz e eu acordei também. Nossa, mas também que sonho é esse, né? Que significa isso? Mas eu lembro que eu acordei diferente, ó. Eu contei para uma amiga minha esse sonho. Eu contando para ela naquele dia, ela disse: nossa, Carla, eu me arrepiei todinha agora. Eu disse, cara, mas eu tô, sabe, é um sonho muito horrível, tenebroso, mas ao mesmo tempo eu fiquei feliz porque Deus falou comigo. Eu nunca tinha escutado a voz de Deus. E naquele sonho eu escutei. E desde aí foi um sonho diferencial na minha vida. Eu comecei a buscar algo que eu não sabia o que era. Mas eu comecei a sentir uma alegria também, uma necessidade de preencher algo dentro de mim que eu não sabia o que era. E era a presença de Jesus na minha vida que faltava realmente, né? Ali Deus falou comigo, Deus me direcionou, Deus me falou, ali está a tua salvação. E onde está a nossa salvação, gente? Está em Jesus Cristo. Está ali na palavra de Deus. Eu nunca tinha me atentado realmente à Bíblia. E ele me mostrou, ali está a tua salvação. Por quê? Porque é na palavra de Deus que a gente conhece a Deus. É na palavra que a gente conhece a Jesus Cristo, as obras dele. Né? A Bíblia é o nosso manual de sobrevivência. É o nosso manual que nos leva cada vez mais a Jesus, que nos leva a conhecer cada vez mais a Deus. É a palavra que não volta vazia, é a palavra da salvação. Então ali ele plantou em mim uma necessidade que eu havia de buscar. E ali foi que eu comecei a buscar, eu comecei a ir de igreja em igreja para conhecer mais, sabe? Era algo que eu não sabia, gente, eu não sabia, mas que eu precisava buscar. E eu comecei a ir de igreja em igreja e aceitei um convite para ir para uma célula, fui, gostei e glória a Deus. Estou, né, congregando nessa mesma igreja que me acolheu, que foi a Ceia Canudos, aqui no meu bairro. E, ok. Mas esse foi o primeiro sonho. Durante as minhas buscas, né, desse vazio, dessa coisa que eu necessitava e não sabia o que era, depois eu fui entender que era Jesus Cristo. Mas nessa busca, ainda tive mais 2 sonhos também.
acredito eu, de batalhas espirituais, aonde também Deus falou comigo e disse: não fica com medo, porque eu tô contigo. E eram sonhos muito reais. Parece que eu não estava dormindo. Quando eu acordava, parece que eu ainda estava no sonho. O meu segundo sonho foi: eu estava numa casa de praia dormindo. Lembro que era uma casa de praia e tinha uma vela acesa do meu lado e estava começando a amanhecer. Sabe quando tá assim umas 5h30, começa a clarear um pouquinho, né? E quando eu me acordo, de repente tinha alguém na janela, uma mulher. E ela disse, na verdade uma menina, e ela disse: tu não viu? Ela queria entrar aqui na tua casa. Aí eu disse: mas quem? Ela disse: olha, uma mulher queria entrar na tua casa, cuidado, viu? Aí eu acordei assim, aí eu levantei. Nisso que eu levantei e abri a porta da frente da casa, na frente da casa era como areia da praia, né, branca. E quando eu abri a porta estava cheia de velas. Velas de tudo quanto é cor. Velas coloridas, dessas grossas. E tinha um homem numa mesa, tipo uma mesa de bar, e numa cadeira ele estava sentado. Quando eu abri a porta e me deparei com ele, aquele monte de velas acesas, coloridas, e ele estava todo de branco, calça branca, terno branco e um chapéu, onde cobria o rosto dele. E quando ele não me olhava, ele só estava com a cabeça baixa. E eu olhei para ele e ele começou a rir. Só que era uma risada de demônio, sabe? Uma risada grossa, debochada. E eu dizia assim para ele: eu não tenho medo de ti. O meu Salvador é aquele ali. E eu apontava para o horizonte, onde o sol, um sol enorme, uma luz enorme, estava nascendo, o sol estava nascendo, estava se levantando. Eu dizia: eu não tenho medo. Aquele é o meu Salvador, aquele é o meu Senhor. E eu lembro também que Deus falava: não fica com medo, eu tô contigo. E eu terminava o sonho falando: esse ali é o meu Senhor, esse é o meu Deus, aquele é o meu Deus. Apontando para uma luz, era um sol, uma luz muito, muito forte, que era Deus. E acabou o sonho. Esse foi o sonho, o segundo sonho. O terceiro sonho, eu estava numa praia à noite e eu lembro que vinha um homem para perto de mim. Só que esse homem não estava, ele estava com, não sei, com os instrumentos de tambor, umas músicas assim, não lembro. E eu só lembro que eu estava só e eu estava com muito medo, porque eu sabia que aquilo era um espírito maligno que estava ali do meu lado. E Deus falava comigo: não fica com medo, eu tô contigo. Não fica com medo, eu tô contigo. E aquilo me acalmava, dentro de mim, escutando a voz de Deus. E ele lá, fazendo as coisas dele lá, num tambor, não sei o que era, não lembro muito bem. E ele ia embora dizendo: olha, tem que alguém vir mais forte. Tem que vir um mais forte, porque ela não tá adiantando isso aqui. Tipo assim, venham mais forte do que eu aqui com ela pra perturbar ela, não sei o que queria, enfim, eu sei que dentro de mim eu dizia: eu estou com Deus, Deus está comigo. E Deus falava comigo: eu tô contigo, não fica com medo. Nesse tempo eu sabia o Salmo 121, elevo meus olhos para os montes, e eu ficava declarando aquele salmo dentro de mim.
Esse foi embora. Quando veio um outro, ele veio, eu lembro muito bem. Ele estava com um chocalho na mão, uma roupa, não era roupa, era alguma coisa de palha, não sei, coberto de palha, umas coisas de palha, um chocalho, e ele começava a fazer um monte de coisa do meu lado. Começava a falar, cantar, não sei. E eu dizia, eu declarando o Salmo 121 dentro de mim. E eu estava na beira de uma praia, à noite, e eu olhava para a lua, e eu apontava por de dia e falava e declarava: por de dia o sol não me ferirá, e nem de noite a lua. Eu apontava para a lua e dizia: aquele que fez a lua é o meu Deus, Criador dos céus e da terra. E de dia o sol não me ferirá, nem de noite a lua. Senhor Deus, guarda as minhas entradas e a minha saída desde agora e para todo sempre. Amém. Esse é o final do Salmo 121. E aquilo na mesma hora sumia, ia embora. E eu senti um alívio muito grande. E a presença de Deus, né? Como ele me falou, não fica com medo, porque eu tô contigo. Esses foram os 3 sonhos, né? O primeiro realmente que me levou a buscar a Deus. E ali nesses outros sonhos era Deus falando: não fica com medo das tribulações que vão vir, porque eu estou contigo. E eu não era convertida. Eu não conhecia a Deus. Ao mesmo tempo que esses sonhos eram tenebrosos, horríveis, eu me sentia feliz também, porque eu podia escutar a voz de Deus, coisa que nunca tinha acontecido comigo, né? Esses sonhos ocorreram geralmente nos períodos que eu busquei a Deus, nos períodos em que eu estava buscando a Deus e que os levantes vieram e que as tribulações ficaram mais pesadas, mas eu busquei a Deus, ouvi a voz dele e obedeci, sabe como? Buscando a palavra dele. E realmente, através da palavra dele, me trouxe a salvação. Através de Jesus Cristo, me trouxe a paz que eu precisava. Aquela busca que eu buscava e não sabia o que era. Depois eu fui entender que era a presença de Deus que eu buscava, era a presença de Jesus e não sabia como, né? Então esses foram os 3 sonhos que eu tive, sem antes de eu me converter, que Deus falou comigo e que Deus acendeu essa chama dentro de mim, de buscar a Deus, de sentir o amor, a presença dele. E Deus é fiel, queridos, porque naquele tempo fazia tanta coisa errada, né? E Deus mesmo assim me amou, se apresentou a mim, me chamou. Deus, ele se apresenta a nós. Ele chama a nós, seja através de sonhos, seja através da sua palavra, seja através da palavra de um amigo seu. Com certeza, ele já falou contigo em algum momento da tua vida, né? E que um dia você possa também não só escutar, mas obedecer a voz de Deus. Porque só Ele traz a verdadeira paz que precisamos, só Ele. Só na palavra dele, que é a palavra de salvação, a Bíblia, conseguimos entender mais os nossos caminhos aqui nessa terra. Conseguimos, através da Bíblia, ter orientação de Deus para não só ser prósperos, não, mas para também vencer no dia da tribulação. Amém? E esses foram os meus 3 sonhos que fizeram a diferença na minha vida. Principalmente o primeiro, que foi a voz de Deus ali me chamando, me mostrando uma Bíblia e dizendo: ali está a tua salvação.
E até hoje, graças a Deus, né, continuo lendo esse livro que contém a palavra de salvação e que a palavra de Deus também alcance a tua vida. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.